Meu querido professor Luiz André está se recuperando dessa virose ainda. Está todo mundo nessa luta. Impressionante, grande, né? mais de uma semana. Esse tempo não deixa a gente lutar, mas é uma coisa terrível, né? Professor, primeiro bom dia, um prazer tê-lo aqui. É interessantíssimo esses dados, né? Principalmente nos Estados Unidos, que tem muita coisa industrializada, muito alimento, né? Rápido, fácil ali, enfim. Talvez por isso também eles tenham esse ranking aí. Mas nós não estamos tão atrás, não, né? A gente parece, né, ter sentido. Já quase 50% da população, aliás, um pouco mais de 50% da população já está nessa situação entre sobrepeso e obesidade, né? Segundo dados aí do Ministério da Saúde. Qual é o argumento, então, principal, professor, para esse problema? Muito bom dia. Antes, deixe-me falar que sou testemunha nos idos dos anos 80, desse cabelo impecável e desses olhos que cantavam as garotas naquela região ali do Prado. Meu amigo. Portanto, não é sob hipótese nenhuma. Muito bem, muito obrigado, professor. Você acabou tirando a dúvida dos nossos Sob hipótese nenhuma falsa. Não tem nada. Não. Sobre hipótese nenhuma. Muito obrigado, professor. Mas voltando à situação, Wilson, isso é preocupante, evidentemente. É preocupante porque a questão não é uma questão privada. É óbvio que sob o ponto de vista individual, isso afeta a pessoa passa a sofrer as consequências, né, dessa situação. Mas isso é uma situação gravemente social. Por quê? Porque os aumentos, o custo público para o tratamento da obesidade, ele é muito alto. Estima-se que hoje o Ministério da Saúde já disponibilize algo em torno de R$500 bilhão para que se possa fazer tratamento em relação a essas pessoas. O que significa, então, um custo alto e, diga-se de passagem, sem uma previsão orçamentária, né? Porque isso é uma situação que aumenta a cada ano. Os dados demonstram que os anos de 2010, 2011 até hoje, esses números têm aumentado sensivelmente, o que significa, portanto, que é uma situação grave, que é do mundo inteiro, né? Deixar claro que isso não é uma situação de Estados Unidos, de países europeus. Claro, países desenvolvidos passam por essa situação já há algum tempo, mas países em desenvolvimento, em razão do seu crescimento econômico, têm também passado por essa situação. E aí vem um dado muito interessante, até para se colocar dentro da argumentação de texto, né, o Wilson, que é um fato extraordinário. Imagine que nós estamos em 2015, a chegada, né, do Lula ao poder, por exemplo, foi em 2013, ele é presidente eleito em 2012, mas assumindo no dia 1º de janeiro de 2013, e você deve estar muito bem lembrado que uma das primeiras propostas, isso foi inclusive colocado no dia de sua posse, era o Fome Zero. Imagina, que situação incongruente, contraditória. Você estava, naquele momento, preocupado com a fome das pessoas e hoje o Ministério da Saúde cada vez mais preocupado com a questão da obesidade. Quer dizer, em pouco tempo a gente muda a questão. Obviamente que tudo está relacionado ao crescimento econômico brasileiro nos últimos 20 anos, que tirou muita gente da linha de miséria, né? Muito bem, perfeito, muito bem lembrado aí. Professor, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, nos últimos anos houve esse aumento, como o senhor citou aí, global do consumo de alimentos altamente calóricos, né? E também ricos em gorduras, sal, açúcar, enfim. Mas pobres em vitaminas, minerais e outros micronutrientes. Ao mesmo tempo, ocorreu uma queda na atividade física também. As causas desses fatores poderiam servir, por exemplo, de argumentos para a produção deste texto? Inegável. Inegável. Vamos considerar a situação que modifica esse critério. Tudo isso está ligado a um fato extraordinário, que é o fato da urbanização, não é? Considerando que o Brasil começou a se urbanizar no final da década de 50, né, a partir do governo JK, com o processo de industrialização muito concentrado na região centro-sul do país, houve uma mudança completa nos paradigmas, nas relações que levaram as pessoas dentro das cidades, tá, a ter que se adaptar àquele novo mundo. Nós colocamos algumas das situações aí expostas. Exato. E dentre essas situações estão aqui apresentadas, né? É evidente que dentro desse processo você tem aí um aumento considerável do tempo que a pessoa disponibiliza para o trabalho, né? Isso é óbvio, as pessoas elas passam a trabalhar mais, consequentemente a distância que as pessoas levam, por exemplo, para chegar ao trabalho e voltar para casa, ele é muito maior, né? Isso é diretamente proporcional. Se você perde mais tempo entre ir ao trabalho e voltar para casa, consequentemente você passa a ter menos atividades físicas. Com menos atividades físicas, a obesidade. É
interessante lembrar que ainda ontem, né, uma pesquisa do Ministério dos Esportes, inclusive viu o atual ministro dos Esportes, falando sobre propostas que serão implementadas. Lembre-se que nós estamos muito próximos, inclusive, de uma Olimpíada, falando que pessoas entre 14 e 75 anos, elas têm feito menos esportes, consequentemente, menos atividades físicas, claro, consequentemente, mais obesidade. Isso está diretamente ligado a esse fenômeno da urbanização. Mudar a urbanização, certamente isso não vai acontecer, Wilson, né? É claro que, então, precisamos de políticas públicas que permitam que as pessoas disponham de mais tempo, né, e outros fatores que levariam, sim, a uma preocupação maior em relação a essa questão. Muito bem, né? Interessantíssimo. São dados importantíssimos para a gente saber, até para o nosso cotidiano, e principalmente para o texto enriquecer, claro, né, dando substâncias aí não calóricas, claro. Então, agora vamos lançar um desafio, professor. Vamos construir, então, um parágrafo de desenvolvimento para que nossos telespectadores possam ter ideia, que eu acho que é muito interessante e muita gente se perde, às vezes, nisso. Vamos lá, então. Vamos construir alguns argumentos para que a gente possa ter uma relação de desenvolvimento clara e lógica dentro desse tema. Perfeito. Até lembrando que você estava brincando agora com as nossas produtoras, estamos numa época, inclusive, muito festiva de consumo de alimentos calóricos deliciosos, diga-se de passagem. Nós não fazemos exercício, então acabamos encordando um pouco mais. Mas vamos construir. Vamos pegar, por exemplo, essa relação contraditória no tocante ao aspecto da fome, que há pouco tempo era uma realidade nacional. Buscamos isso, né, com um período de desenvolvimento. Imaginemos que esse desenvolvimento ela tenha 2 períodos dentro do mesmo parágrafo. Trazemos isso, depois trazemos uma conjunção adversativa, um porém, um todavia, um mas, para romper com essa ideia de que o Brasil há pouco lutava, não é, para a redução da questão da miséria, combater houve um decréscimo, é muito impressionante e muito bom para o país. Imaginem que há pouco nós tínhamos uma população que entre 20%, 25%, 26% passava literalmente fome, né? E hoje essa redução chegou a 3%. Existe ainda, é evidente, claro, né? Os dados demonstram isso, mas houve uma redução considerável. E depois construímos isso com base no critério de que ainda há uma relação, né, de fome, porém isso houve uma redução e principalmente, né, no fato de que as crianças são atingidas por essa situação, no caso da obesidade, porque não há uma educação alimentar desde criança. Isso não é estimulado na escola, isso não é estimulado na família. As crianças elas acabam consumindo muitos produtos calóricos, quer dizer, certamente aquela criança, naquela situação, né, ela vai passar a ser um adulto também que não está preocupado com esse critério, com essa situação da obesidade. Isto é, certamente se você não tem uma educação alimentar enquanto criança, você será uma criança, será um adulto menos preocupado e, portanto, mais obeso. Essa seria uma possibilidade, né? Uma outra questão de desenvolvimento muito importante para esse tema seria, por exemplo, trazer o aspecto da grande influência das indústrias alimentícias, caros telespectadores, dentro dessa situação. Imagine, por exemplo, empresas como a Unilever, que é uma empresa holandesa, empresas como a Nestlé, a Coca-Cola, a Pepsi, são todas gigantes de consumo, entre as 500 maiores empresas em termos de faturamento do mundo. Imaginem a dificuldade de aprovação de regras, né, num Congresso Nacional diante de um mecanismo muito bem estruturado. Nova York agora, estado de Nova York, isso deve passar inclusive para os Estados Unidos como um todo, tem proibido a produção de produtos com gordura trans, salvo engano agora para 2016. Quer dizer, a imposição dessas regras restritivas ao consumo de determinados produtos extremamente calóricos seria uma boa possibilidade de você construir um argumento. O problema todo é a dificuldade que você tem de aprovar isso no Congresso Nacional, né? Já que leis são leis federais. Então, imagine, a primeira você traria a questão da fome, agregada ao fator de que é preciso que você tenha uma educação com as crianças, isso é, desde a mais tenra infância, e a segunda traria a questão das empresas, grandes empresas alimentícias, associadas ao fato de que o maior consumo desses produtos calóricos levariam a consequências terríveis no tocante a, principalmente, os gastos públicos, devido, entre outros fatores, à diminuição da qualidade de vida, entre outros fatores,
as aposentadorias precoces ou até a morte. Isso. Quer dizer, isso tudo eleva o custo do Estado e é preciso, então, que as pessoas passem a se preocupar com isso. Porque vamos imaginar que nós dois não temos esse problema. Os custos não são custos da pessoa obesa, são custos para a sociedade como um todo. Porque os tributos servem para alimentar toda a máquina e não especificamente, né, gente, para determinada área. Perfeito, muito bom o seu análise aí e deixou fantástico, assim, eu sempre gostei muito de redação e eu acho fantástico que você quicou a bola aí para a gente fazer o golzão, porque você já deu aí os dois polos para que a gente possa fazer, então, enfim, olha, eu sempre digo, é muito importante essas dicas são muito importantes e bem lembrado, deixa eu não me esquecer, um abraço ao Antônio Carlos, né? Conversei com o Antônio Carlos ontem, que é fã incondicional deste quadro. Ele, inclusive, é concurseiro, está fazendo, aí veio tudo. Ele disse, professor André, diga a ele que dê os parabéns pela maneira como a gente consegue entender o que ele quer falar. E é isso que eu preciso. Ele disse que tinha dificuldades, às vezes, em cursinhos, de conseguir pegar o que o professor queria falar. E ele disse que aqui é bom porque ele pode, ele grava e tira as dúvidas. Então, Antônio, um abraço, né? Um abraço nosso querido Antônio Carlos. Que bom, então. Ele me disse o sobrenome, eu não vou lembrar, a minha cabeça está ótima. Se eu não anotar, eu esqueço, viu, Antônio? Depois, quando a gente se encontrar, ele vai sempre a um supermercado onde eu também frequento, a gente se encontrar, eu trago aqui com mais detalhes. Mas essa é a grande dificuldade do aluno. O aluno até tem o conhecimento sobre o assunto. A questão toda é como trabalhar isso aí de uma maneira lógica. Esse aqui é o grande problema do texto. Isso. Nós pensamos, já notou que muitas vezes nós conseguimos externar isso de uma maneira mais fácil, mas para passar para o papel é a maior dificuldade. Exatamente. Então, tendo essa situação lógica, estabelecendo esse critério lógico de trazer em um período um fato, no outro período, ou uma relação de causa-consequência, né? Ou uma relação de contra-argumentar aquilo, isso é que é a grande dificuldade da redação. Então, estamos aqui no quadro tentando passar essas informações para os alunos para que eles tenham menos dificuldade, não tenha dúvida. Excelente. E é com isso que a gente consegue arrumar direitinho, com certeza, ter um resultado satisfatório. Professor Luiz André, muito obrigado. E obrigado pela dica aí de tirar, né, desmistificar essa história do cabelo. Claro, sou testemunha dessa situação dos idos dos anos 80. Exatamente. No finalzinho dos anos 80. Nessa época aí. Né, de como as garotas eram loucas, né, por esse penteado impecável. Né? Não tem nenhum furacão, se libera. Professor, mais uma vez um abraço grande. Bom São João e até a próxima terça-feira. Espero na próxima semana estar totalmente curado dessa Você vai estar zerado, com gripe. certeza. Só não fica perto da fumaça. Um abraço, professor. Deus te abençoe. Fique com a gente aqui. Muito bem. Grande professor.